Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. E eu sei, andei sumida por muito tempo, mas quem é vivo sempre aparece. E como tal, estou aqui aparecendo. Alguns de vocês que me acompanham já no Instagram devem saber que eu tirei um período de relaxamento mesmo, de não ficar me preocupando tanto com questões do YouTube, do próprio Instagram também. Tirei um período bem off das redes sociais para poder cuidar da minha saúde mental, que estava precisando. E foi um período muito bom. Novamente, uma frase que eu amo muito e que eu reforço aqui pra vocês. Quando você estiver exausta, pensando em desistir, descanse. Sério, descansar é tão importante e a gente às vezes não valoriza tanto isso. A gente tem vontade de jogar tudo pra cima, fica logo muito nervoso, mas às vezes só um descanso, uma pausa faz toda a diferença. E é isso que aconteceu. Eu teria essa pausa, né, que foi acho que mais de um mês até, mas estou aqui de volta com muito ânimo, com muitas ideias e com muita vontade de produzir conteúdos pra vocês. Então eu espero que vocês gostem dessa nova fase, que vai ser uma fase um pouco mais lenta em questão de quantidade, mas melhor de qualidade. Então, vamos lá. Esse é um vídeo que eu vou falar tanto das minhas leituras de janeiro quanto de fevereiro, porque não foram tantas leituras assim, e eu acho que em um vídeo só dá pra compilar bem todas. Então, vamos começar por janeiro. O primeiro livro que eu li em janeiro foi um e-book, que foi para o Clube Página, que é o clube do livro que eu sou mediadora. Acompanhe as nossas redes sociais, acompanhem, participem do clube, gente. O clube é incrível. Sério, eu sou suspeita pra falar, mas é sério, é incrível. E no mês de janeiro a gente leu Morte no Nilo, da autora Agatha Christie. Esse é um livro que a gente acompanha o detetive Poirot, que é um dos detetives mais famosos da literatura já, né? E ele vai fazer uma viagem para o Egito e lá acontece um assassinato e aí ele tem que descobrir quem é que cometeu aquele assassinato e aí a gente vai acompanhando muito, assim, ele vendo, falando com as pessoas daquele navio, tentando, né, identificar o que é que tá rolando. E eu gostei muito desse livro, sério, me surpreendeu. Eu nunca tinha lido nenhum livro da Agatha Christie. Inclusive, tem um filme que vai ser lançado esse ano que tem um elenco muito, muito incrível. Eu tô muito ansiosa pra assistir. E realmente a história do livro é essa. É um romance policial. Essa foi a categoria que a gente escolheu para o mês de janeiro do clube. E sério, foi muito... Nossa, eu fiquei muito envolvida. Primeiro que, assim, o livro, ele é muito tranquilo de ler. Ele tem uma linguagem muito fácil. E eu pensava que talvez fosse um pouco mais rebuscada, talvez por ser um pouco mais antigo, mas sério, muito tranquilo de ler e as páginas vão passando muito rápido. É um livro muito curtinho. Eu acho que logo no começo de janeiro eu terminei ele. E sério, eu gostei muito, porque eu fiquei muito envolvida. Teve uma hora que eu simplesmente... Eu sou uma pessoa que adora dormir. Então, 10 horas da noite, eu já estou deitadinha na minha cama pronta para dormir. Mas esse foi um livro que me fez dormir de madrugada. Porque eu sentei e eu disse, eu não vou dormir até terminar esse livro, até saber quem matou Tananã. Eu realmente gostei muito. A única ressalva que eu tenho é que a Agatha Christie, ela gosta de usar muitos personagens, pelo que eu tô vendo, e às vezes você fica um pouco confuso com a quantidade de personagens. Então a minha dica é, você pode anotar no papel o nome dos personagens e um pouquinho sobre eles pra ir acompanhando um pouco melhor, ou você pode acessar o link que tem na bio do nosso Instagram, do Clube Página, em que a gente colocou o material de apoio desse clube. E nesse material de apoio a gente coloca o nome dos personagens e um pouquinho sobre eles pra poder, né, facilitar todo o processo de leitura. Então, de nada. Aí pra esse livro eu dei 4 estrelas, mas por nada muito específico. É um livro que eu gostei muito bom, mas eu realmente só dou 5 estrelas para livros que realmente eu sinto muito completos e causam impacto em mim. Então, 4 estrelas ainda é muito bom na minha avaliação. O próximo livro que eu li, eu tenho uma opinião um pouco única sobre ele. Eu não gostei. A verdade é essa, eu não gostei desse livro. E eu tinha muita expectativa pra ele, porque eu tava gostando muito dos livros anteriores, já que é uma saga. E talvez pra quem já tenha adivinhado do que eu estou falando do terceiro livro da saga, Os Bridgertons, da Julia Quinn, que é Um Perfeito Cavalheiro. Em cada um dos livros a gente acompanha o romance de um dos Bridgertons. E nesse a gente acompanha o do Benedict, que é o irmão segundo mais velho. Tem o Anthony, aí tem o Benedict, que é o segundo. Esse livro, ele é uma recontagem, reimaginação da Cinderela. Então a gente tem a Sophie, que é uma menina que é filha bastarda de um nobre. E aí é aquela história, né? Ele se casa novamente, aí ela tem uma madrasta, e tem aquelas duas meia-irmãs que não gostam dela. No caso, uma delas tem uma relação mais ou menos ok com ela, mas também se cala mediante os maus tratos da mãe e da irmã. Enfim, toda aquela história que a gente já sabe da Cinderela, e aí tem o baile, e aí ele não sabe quem ela é, e toda aquela história. É bem realmente Cinderela, mas por que eu não gostei dessa história? Eu amo a história da Cinderela. Amo realmente. E eu adoro ver recontagens. Eu posso ver esse clichê trilhões de vezes. O problema de fato não foi esse. E nem foi a protagonista, que é muito boa. Eu adorei a Sophie. Ela é uma personagem muito fofa. Ela é uma personagem muito
forte em muitos aspectos. Ela é de fato um chuchuzinho, eu não tenho o que reclamar da Sophie em si. Gente, o Benedict, eu não vou dar spoiler, mas eu só preciso dizer que eu achei ele muito abusivo em muitos aspectos. Ele é um personagem que tem a sua evolução na história, mas eu achei a evolução muito corrida, muito realmente lá no final e muito do nada, mas ele passa muito tempo fazendo a Sophie sofrer muito e por motivos que eu não vejo justificáveis. Eu acho que os 2 primeiros livros tinham motivações para os personagens principais muito boas, mas a motivação do Benedict eu achei bem rasa e, enfim, por mim a Sophie merecia muito mais, então foi um livro que no fim das contas o Benedict me irritava muito e eu tive um pouquinho de trabalho para conseguir ler. É um livro que, assim, é uma linguagem muito boa, como tudo da Julia Quinn, mas realmente o personagem, eu acho que ele conseguiu estragar. E pra um personagem conseguir estragar um livro inteiro, minha gente, isso é uma façanha. Mas eu acabei dando pra esse livro 2 estrelas e meias, puramente por causa de um personagem. Chegou nesse ponto. Gente, o próximo livro foi um que eu realmente amei muito. Ele foi pra um outro clube do livro que eu participo, que foi o Festa no Covil, do Juan Pablo Villa-Lobos. Gente, que livro! Ele é um livro muito curto, eu não sei exatamente quantas páginas ele tem, mas eu acho que são 100 e poucas. E ele é narrado do ponto de vista de uma criança. Então a gente tem esse menino, que ele é filho de um grande chefe do tráfico do México, e aí ele vai narrando um pouco como é a vida dele, muito isolada, principalmente porque ele vive num palácio, né, não pode estar vivendo como as outras crianças normais, e aí ele, né, no meio de toda aquela situação, né, de violência, uma certa naturalização da violência, e também a ostentação, né, do pai dele, que tem todo aquele dinheiro e que compra tudo que ele quer, inclusive animais, e aí toda a história gira em torno muito desse menino que ele entende o mundo de uma forma muito única, que é a partir da forma que ele foi criado e daquela realidade dali. E a gente vê as emoções dele, como é que ele entende as coisas, e eu achei muito, muito incrível mesmo. Eu achei que o autor foi muito convincente ao narrar o ponto de vista de uma criança. Realmente, eu senti que eu saí da zona de conforto, porque era uma história muito longe da minha realidade. E eu fiquei muito afetada, muito empática com aquela criança, ao mesmo tempo que algumas situações me deixavam bem desconfortável. Então, é realmente uma história curta, mas que ela cumpre o propósito de fazer a gente se conectar com a subjetividade daquela criança. E por isso eu dei 5 estrelas, não por ser aquele livro espetacular que eu, caramba, nossa, perfeito, favoritão da vida. Mas ele é um livro que ele se completa em si. Ele tem começo, meio e fim. E ele não tem espaço para outras coisas. Ele é completo em si. E é isso que me faz dar 5 estrelas para um livro. Realmente, eu indico muito, muito essa leitura. Amei. Amei, apenas amei. O próximo livro que eu li, que na verdade foi o último de janeiro, foi O Grande Gatsby, do F. Scott Fitzgerald. E a única coisa que eu tinha lido desse autor tinha sido O Curioso Caso de Benjamin Button. E eu já tinha gostado muito, me surpreendido com a linguagem simples do autor. Então, quando eu fui ler O Grande Gatsby, eu fui com muitas expectativas, também por gostar muito do filme. Já era uma história que eu achava muito bonita, mas eu não imaginava o impacto que esse livro, especificamente, né, as páginas teriam em mim, muito diferente do filme. O livro é muito parecido com o filme, tá? Mas tem algumas pequenas coisas que o filme não mostra, que eu acho que no livro tornam a experiência um pouco mais completa. Então, esse livro, ele tem um quê de crítica social muito forte. Ele é um livro que eu comecei tendo uma visão de alguns personagens e que eu tava certa de que aquilo dali iria se permanecer até o fim. E aí, no fim, tem grandes reviravoltas e tem pontos e frases que o autor traz e reflexões que eu fiquei, caramba, tô impactada, sabe? Realmente, foi um livro muito, muito facinho de ler. Ele tem aquela linguagem deliciosa do Fitzgerald. Gente, sério, esse homem, ele escreve de uma forma simples, mas tão bonita. Eu consigo ver as cores, a textura, o movimento, o balanço das roupas. Sério, muito maravilhoso. Esse livro ele é narrado pelo ponto de vista do Nick, que é um cara que ele se muda para uma residência ao lado da residência de Jay Gatsby, que é um cara muito rico, aquele era os anos 20, então era o período pré-depressão dos Estados Unidos, em que tava todo mundo assim, muito esbanjando, então tinha as festas e tinha todo aquele glamour. E aí o Nick, ele vai conhecer o Jay Gatsby e ele vai acabar estando no meio de uma situação, né, que o Gatsby, ele tem uma história aí com a prima do Nick e ele tem, né, interesse na prima do Nick, que é uma mulher que é casada, que ela tem um filho e que é rica também. Enfim, tem várias coisas aí que vão se entrelaçando. Isso daí é 0,01% da história, porque realmente é uma história muito... Nossa, essa é tão profunda. Eu não sei nem o que dizer. Eu acho que vou ter que fazer um vídeo só sobre esse livro, porque senão eu vou ficar aqui muito tempo falando. Mas ele é um livro que
me arrepiou no final, eu chorei no final por aquele impacto. Não foi aquele choro de tristeza, mas foi aquele impacto, assim, do tipo... Cara, eu sei o que você estava querendo me dizer. E eu entendi. E eu vou guardar isso pra vida. Então, caramba, esse é um livro que eu acho que devia ser obrigatório. E que eu realmente não esperava. Não esperava, porque eu pensava que ia ser só aquela festa, aquele romance e tal. Mas ele tem uma crítica social muito forte. E eu acho que eu tô muito louca pra ler outras coisas do Fitzgerald, porque eu tô vendo que é um cara que é sagaz, que ele faz esse tipo de crítica. Então, gosto muito. Eu dei 4 estrelas e meia, não lembro certo, mas foi por volta disso. Sério, leiam, leiam. Este livro é a estrela do vídeo. Não, ainda tem outro que é muito bom. Então, passando para o mês de fevereiro, que foi um mês, além de mais curto do que os outros, um mês cheio de coisas na minha vida em que eu não consegui ler tanto quanto eu gostaria. Mas teve algumas leituras muito boas. O primeiro livro que eu li, na verdade, não foi uma dessas leituras muito boas, mas foi um livro que eu gostei, que eu curti. Eu tava querendo muito ler um romancezinho depois que eu tinha lido uns livros um pouco mais profundos, né, no final do mês de janeiro. Então eu li Os Segredos de Colin Bridgerton, que é o quarto livro da série Os Bridgertons, da Julia Quinn, né, como eu já havia falado. E eu estava muito empolgada para esse livro. Por quê? Quem assistiu a série, né, Bridgerton, sabe que a gente vê um pouco mais da Penélope e do Colin na série, que não aparecem tanto nos livros anteriores. Então esse é o livro em que a gente finalmente vai ver um pouco mais deles, que se tornam um casal, né, ao longo da história. A Penélope é a protagonista, então a gente acompanha, né, a jornada dela, a lidar com as inseguranças, lidar com a forma que ela é excluída e, enfim, todas as questões dela enquanto mulher na sociedade e os desejos dela e tal. E ele foi um livro, assim, com um romance fofinho e realmente a Penélope é muito... Ela conquista você, ela é aquela pessoa que realmente você sente que é sua amiga. Então eu gostei muito de acompanhar a trajetória dela, mas eu não gostei tanto do casal quanto eu pensei que eu gostaria. Então, esse foi um livro que eu acabei, no fim das contas, dando 3 estrelas, porque foi, tipo, legal, leitura massa, mas eu esperava um pouco mais por ser um casal que eram de 2 personagens que, separadamente, eu tinha muito carinho. Então, eu achava que ia ser mais avassalador, né? De fato, o meu livro favorito da saga ainda continua sendo O Visconde que Me Amava, né? Eu falei no vídeo anterior sobre ele. Realmente é o meu favoritão e eu acho que também isso me fez criar muitas expectativas nos livros seguintes. Mas foi uma leitura legal. Se você quer ler aquele romancezinho, relaxar, indico muito. É bem de boa de ler. E agora o próximo e último livro que eu li em fevereiro. Porque assim, eu só consegui finalizar 2 livros, gente. Eu fiquei em andamento com vários, mas acabou que, né, só consegui finalizar 2 e valeu muito a pena, porque este livro, ele tem o holofote desse vídeo, que é Kindred, da Octavia Butler. O que falar sobre Octavia e Butler? Eu sou obcecada por essa autora, né? Tem um vídeo aqui nesse canal até em que eu falo sobre um conto dela que é muito maravilhoso, que é o Blood Child, ou Filhos de Sangue, em que eu fiquei completamente atravessada por o que aquela mulher estava escrevendo ali. E aí eu fui com muita expectativa para Kindred, que é um dos mais famosos dela também, e eu não me decepcionei. Eu não me decepcionei nem um pouco, porque, gente, que história. Aqui nessa história a gente vai acompanhar a Dana, que é uma mulher negra que vive, né, nos anos 70, e aí do nada ela é chamada, rola uma coisa sobrenatural, e ela é chamada, viaja no tempo para a época dos ancestrais dela. Então ela acaba caindo justamente no período da escravidão dos Estados Unidos. Então essa mulher negra tá lá numa situação totalmente vulnerável, em que, né, ela não sabe como é que vai lidar, né, como é que ela vai sobreviver dentro daquela sociedade, né, que é extremamente racista. A de hoje ainda é, mas naquele período, né, eles não tinham direitos legais nenhum. Então, ela tá dentro daquela situação, então ela meio que tem que lidar, né, com aquilo dali, e junto a isso ela tá muito ligada a um antepassado dela, que é um homem branco. Então, assim, muitas coisas vão acontecendo. Nossa, as discussões que esse livro provoca são muito profundas e eu pensava que ia trazer um tipo de perspectiva, mas aprofunda tanto e a gente vai vendo tantas camadas daquilo dali. Então, ela faz muito a interseccionalidade, tanto entre raça e gênero. Nossa, é um livro que ele faz você pensar, que ele é um livro impactante. É um livro pesado, tá? Tem muitos gatilhos aqui, de violência contra a mulher, de situações de racismo físico, né, a violência física. Então, é um livro que eu digo, se você tem sensibilidade com esse tipo de questão, pense um pouco. Mas eu ainda acho que é um livro que vale muito a pena ser lido, pelo que ele provoca, pelas reflexões que valem até hoje. Nossa, um livro dos anos 70, mas que até hoje é muito válido.
Então, caramba, essa foi uma história que foi 5 estrelas desde o começo, sabe? É um livro que, à medida que a história vai acontecendo, eu não conseguia me desconectar. Então, cada momento da história, cada desenvolvimento de personagens, eu ficava 5 estrelas. 5 estrelas, que livro perfeito. Então, nossa, eu indico tanto isso daqui. E eu indico muito a Octavia Butler, que já é realmente a minha autora favorita. Eu não tenho mais dúvidas disso. É uma história necessária, impactante, com uma leitura tão fácil. Nossa. Leiam Kindred, gente. É o meu bebezinho. E aí, gente, só pra finalizar, vou falar um pouquinho sobre as minhas leituras em andamento, que foram livros que eu comecei no mês de fevereiro, mas não cheguei a terminar, de fato. Mas eu acredito que até eu vou terminar nessa primeira semana, né, de março. E o primeiro foi Deuses Americanos, que é o livro que a gente escolheu para o Clube Página de fevereiro, que na verdade o encontro da gente vai ser no dia 5 de março. Então, né, por isso que eu ainda não terminei, porque tem esse tempinho, mas eu já tô bem perto do final. Que é do Neil Gaiman, né, esse livro. E é um livro que eu tô curtindo em muitos aspectos, mas também não estou curtindo em muitos outros. Então, eu ainda não sei muito bem como eu vou me sentir, acho que no final eu vou conseguir ter uma visão melhor. Mas, basicamente, é uma história de fantasia em que, quando você sai da sua terra natal e vai para um outro país, você acaba levando seus deuses, né? Então, a sua crença, ela mantém aquele deus vivo. E aí, quando você deixa de crer naqueles deuses, eles também deixam de existir. Então, nos Estados Unidos, tem aqueles deuses antigos, né, que vieram com toda a imigração e o processo lá. Mas também tem os deuses novos, como da tecnologia, da mídia, tem várias coisas desse tipo. E aí, esses deuses antigos, eles têm medo de deixar de existir. Se as pessoas pararem de acreditar neles, eles vão deixar de existir. E vai tendo outros desenrolares, mas resumindo, é isso. Trarei minhas opiniões mais formadas depois. Outro livro que eu já tô bem no final, eu acho até que eu vou terminar ele hoje, mas eu não quis, né, trapacear e colocar ele em fevereiro, que é Teto para Dois, da Beth O'Leary. Que é uma história, né, que a gente tem esse homem que ele trabalha de noite e de madrugada, que divide um apartamento com essa mulher que trabalha de manhã e de tarde. Então eles nunca se encontram, mas aí eles começam a conversar através de post-its e tal, e começam a formar uma amizade. Nisso, cada um tá vivendo as suas questões com relacionamentos, com a vida pessoal, profissional, enfim. É um livro muito fofo, que eu realmente tô amando. Não vou falar muito, porque eu vou deixar para quando eu for falar depois. Tô ansiosa para terminar. E por último, nossa, falei muito, né, nesse vídeo. O livro que eu estou lendo nesse momento, que eu estou bem no comecinho, é Torturado, do Itamar Vieira Júnior. Que, né, todo mundo tá falando e eu também estou louca para ler. Esse também foi o livro de um clube do livro que eu acabei perdendo o encontro. Mas é um livro que eu estou muito ansiosa para terminar. Tô curtindo. Ainda não tenho muitas ideias do que é que vai acontecer, porque eu tô bem no começo mesmo, né? Acho que eu tô, tipo, aqui, tô bem no começo. Mas tô curtindo, né? Um livro muito bem falado, não sei dizer exatamente o que é que vai... Mas eu tô achando bem interessante as provocações, os questionamentos que o autor tá trazendo, do ponto de vista daquelas pessoas que estão naquela situação muito análoga à escravidão, mesmo após o fim da escravidão, elas estão lá naquela situação, né, rural, em que elas dependem da terra, mas ao mesmo tempo estão produzindo para aquelas pessoas ricas e tal. Ao mesmo tempo que a gente vê um pouco, ainda não sei exatamente quais religiões, mas algumas questões de uma religião de matriz africana. Então é um livro que ele tá me mostrando os pontos de vista bem legais, diferentes do que eu tô acostumada a ler. Então eu tô gostando de sair da zona de conforto. Ainda vou realmente entender muito mais a proposta dele um pouco mais pra frente, então não vou dar muitos detalhes, mas é uma leitura que tô curtindo, tô gostando muito. Então, gente, é isso. Nossa, eu falei demais. Eu pensava que ia ser um vídeo que eu ia falar muito pouco, mas eu falei demais porque foram leituras, né, com muitas impressões. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Me contem se vocês já leram algum desses livros, se vocês pretendem ler. Enfim, vamos trocar, porque esse espaço aqui, acima de tudo, é um espaço de troca. Então, muito obrigada por me acompanharem, muito obrigada por esperarem, né, esse meu tempo de relaxamento. Eu agradeço muito quem permaneceu aqui. E vamos lá, seguimos juntos. E bom março para vocês. Beijo!